Eu sou Ed Renekiewicz e Correr Ler é o meu podcast. Correr Ler é o sábio bíblico que disse que a realidade é muito profunda e muito distante. O Correr Ler é esse sábio bíblico que sabe que a vida não é dada a superficialidades. E a gente precisa ter muita coragem para mergulhar nessa profundidade da existência humana, e o Correr Ler nos convida a ir para esse lugar. E dos episódios do Correr Ler, eu acredito que poucos estarão à altura das profundidades onde a gente pode chegar, especialmente com a convidada mais do que especial que eu tenho para hoje, e fazer dessa conversa o nosso Correr Ler. Eu tenho a alegria, a honra e o privilégio de conversar com Carla Madeira. Muito obrigado e muito bem-vinda ao Correr Ler, Carla. Eu também estou muito feliz de estar aqui e querendo muito essa conversa, querendo de verdade essa conversa. Acho que vai ser uma troca muito boa. Que seja. Carla Madeira, escritora, publicitária, artista, matemática, mãe, mulher. Mas Carla Madeira é autora, uma das mais lidas e talvez a autora mais lida do Brasil nesse momento, com as 3 obras extraordinárias que eu pessoalmente devorei nas férias de verão. Li os 3 livros num fôlego só. Tudo é Rio, Véspera e a Natureza da Mordida. Não nessa ordem, porque Véspera é o último, mas eu li nessa ordem. Tudo é Rio, Véspera e depois a Natureza da Mordida. Você sabe que eu acho que é uma boa ordem, viu? É uma boa ordem. É uma boa ordem. Eu senti confortável com ela. Porque eu acho que Véspera tem um pouco de espelhamento com Tudo é Rio. De uma outra maneira, mas tem um pouco de espelhamento, ou talvez de um passo de compreensão ali, depois de Tudo é Rio. E cada leitor, claro, tem uma experiência. A minha experiência foi, com Tudo é Rio, de assombro, alumbramento, encantamento e uma mexida na minha alma. Mas foi uma mexida... não sei se eu posso usar essa palavra, delicada. Mas o Véspera foi visceral. Olha. O Véspera foi visceral e eu senti que o Natureza da Mordida, que foi o terceiro que eu li, foi sofisticado. Eu diria que Tudo é Rio foi um alumbramento, Véspera foi visceral e a Natureza da Mordida foi sofisticado. Eu acho que eu fui me acostumando um pouco com a sua narrativa e com o seu texto e fui interagindo com ele. Eu não consigo separar muito os 3 não, sabe, Carla? Eu acho que eu revisito algumas questões ali, né? Eu acho que é isso. A gente, na verdade, a gente acaba tendo 2 ou 3 coisas assim que nos acompanham. Que nos acompanham. Consciente ou inconscientemente vazam no nosso texto. Exato. E que estão ali sempre presentes, né, em qualquer coisa que você faça, em qualquer produção de sentido que você tente realizar, aquelas coisas, de alguma maneira, elas aparecem, né? Quando eu fui lendo, eu pensava, que danada essa mulher, ela vai me levar para dentro de mim mesmo, não tem como escapar. E quando eu fui pro Véspera, eu falei, ela tá levando. E aí no outro, do Natureza da Mordida, eu falei, para onde ela vai me levar agora? Mas eu sabia que você ia me levar para dentro de mim. E isso é muito lindo no seu texto. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre, usando como pretexto Véspera, qual é a Véspera da Carla? Como a Carla se tornou essa Carla Madeira? O que aconteceu com você para você se tornar
uma pessoa que escreve o que você escreveu? Eu sou filha de uma casa de muitos filhos. Eu sou filha de um ex-religioso. Meu pai foi irmão marista. Depois ele largou com 38 anos. Ele era um erudito, um homem que estudou matemática. Como foi religioso na época dele, ele é de 1919. Então, era uma formação muito consistente, muitas línguas, muitos idiomas, música, latim e história, muita história. Então, assim, ele era uma pessoa muito erudita. E ele se separou da mãe muito cedo para ir estudar. Ele ficou 12 anos sem ver a mãe, porque saiu do interior de Minas, foi para o Rio de Janeiro, depois... nesse processo da religião, morou na França. Então ele ficou muitos anos longe da mãe. Esse eu acho que é um dado de véspera. E ele se casou, ele largou aos 38 anos, ele se casou com minha mãe, que mal tinha o ensino fundamental. Ele se chama Ulisses. E ela se chama Irlanda. E outro dia um amigo brincou: nossa, Carla, quase que você podia ter chamado Joyce. Sensacional. Mas e ela, mamãe, ela praticamente mal fez o ensino fundamental. Mas ela era uma pessoa muito sensível, de uma sensibilidade artística muito grande, dessas pessoas assim que têm uma habilidade com a mão, uma habilidade poética, uma habilidade de fazer rimas, muita imaginação, muita alegria. Artista. Então, artista. E eles tiveram 6 filhos. 6 filhos numa época que a mamãe teve pouca ajuda, assim, ela segurava a onda ali dos filhos, da casa, com pouca ajuda. Papai era professor, dava aula de manhã, de tarde e de noite. E a gente pôde, por ele ser professor, a gente teve acesso a ótimos colégios. Boa educação. Uma educação muito boa. E a gente teve na nossa casa um meu irmão mais novo, ele nasceu de 6 meses. Ele teve uma questão, depois que ele nasceu, que ele faltou oxigênio, e ele ficou com alguns comprometimentos cognitivos. E mamãe é uma mulher de muita fé. Então, ela acreditava que podia... integrar, sabe, fazer o meu irmão ter uma vida, uma integração social. E ele estudou, não fez universidade, mas se tornou uma pessoa extremamente funcional e tem a vida dele, tem a namorada dele, tem o trabalho, mas foi fruto de um investimento da assim, sua mãe, da mamãe, muito grande. Então eu venho dessa história. Dessa combinação. Então era uma família de muitos filhos, uma família com muita música. O fato do papai ter essa formação e a mamãe ser também essa pessoa com muita sensibilidade, apesar de uma forte religião católica. Meu pai sempre respeitou muito os filhos, assim, ele nunca foi uma pessoa de entrar de uma maneira... eu nunca ouvi do meu pai assim: você não pode alguma coisa. Você não foi pode. Autoritário, não foi vertical, não, impositivo. Não. E também, assim, por exemplo, eu quando fiz minha agência de publicidade, era num ambiente que só tinham homens donos de agência. E eu costumo falar assim: eu nunca ouvi na minha casa que eu não pudesse fazer uma coisa porque eu era mulher. Sim.
Entende? Então, assim, eles sempre foram muito... Nossa, eu quero estudar violão, estudei violão. Quero estudar pintura, estudei pintura. Quero fazer esse curso aqui, faço esse curso. Então, eles, comigo, eles sempre foram muito... deram muita força para as experimentações que eu quis fazer. E eu acho que isso também é uma grande véspera. Sim, sim. Você tem esses ingredientes, né? A matemática, a música, a arte, a publicidade, a redação publicitária que passa, né, pelo seu trabalho muito forte. Eu estava ouvindo você, eu achei muito interessante você fazer a comparação entre a redação publicitária e a literatura. Sim. Que a redação publicitária não pode dar espaço para subjetividade, tem que ser objetiva e dizer claramente o que o ouvinte ou o leitor tem que entender claramente o que você disse. A literatura não, deixa esse campo aberto. Achei muito interessante isso. Então, essa composição, né, esses ingredientes que vão fazendo a Carla, a religiosidade ou a espiritualidade, a sensibilidade da sua mãe, a lucidez do seu pai. Que ambiente impressionante. Como é bonito quando a gente adultece e olha para trás com essa gratidão pela nossa véspera. Sim. E eu acho que tem uma questão que este encontro me deu, e que talvez seja uma das questões dessas que me acompanham, que é desconstruir essa separação entre razão e emoção. Né? Justamente assim, eu tenho um pai matemático e uma mãe artista, então essa ideia inicial que se coloca da razão e da emoção, e como que isso se tornou uma questão para onde eu olhei com consciência. Sabe, pensar esses elementos, ler sobre isso, estudar sobre isso, entender essa integrar dinâmica. Isso. E não só integrar, como entender que isso é inseparável. Ah, perfeito. Enxergar isso, não integrar. Enxergar, não compartimentalizado, ver a realidade como ela é. Muito lindo. Vamos falar um pouquinho das 3 obras, porque eu tô com muita pressa de chegar nas coisas que eu quero te perguntar e as questões que me interpelaram lendo o seu texto, mas eu não quero ter pressa de acabar essa conversa e nem de chegar lá. Pressa, não, acho que eu estou ansioso para chegar lá. Mas vamos falar um pouquinho das obras. Tudo é Rio, Carla, foi o primeiro. Foi o primeiro. Você começou escrevendo, chegou num momento em que você parou, 14 anos parada, e depois, em 8 meses, você faz fluir esse texto maravilhoso que é o Tudo é Rio. Como é que é? O que é o Tudo é Rio? Que história ele conta? Então, essa coisa de ter ficado paralisada em função de uma situação que eu tinha proposto, e também uma situação muito brutal que eu não sabia encaminhar, não tinha recursos para encaminhar. De maturidade mesmo. Né? Você construiu um dilema que você mesma ficou parada diante dele. Eu me coloquei uma questão que eu não tinha recursos para lidar com ela com uma profundidade. Eu não era mãe, eu não tinha passado pela experiência da maternidade, eu tinha várias questões ali e, bom, eu poderia ter imaginado, mas eu naquele momento não fui capaz de fazer isso. Mas também tem uma questão legal em Tudo é Rio, por ser o primeiro livro, que era uma não decisão, vou fazer um livro. Não funcionava nesse lugar. Não foi cerebral, né? Não foi uma coisa... Não, foi uma coisa muito da ordem de uma dinâmica minha, do meu jeito de estar no mundo. Porque eu, com 9 anos, ganhei um violão, e compunha, e tocava, e fazia música, e pintava. E quando fui para a matemática, embora seja uma linguagem que eu adoro pensamento lógico, adoro me envolver num problema de lógica.
mas tinha uma coisa de passar manhã e tarde na Universidade Federal, voltar para casa um pouco árida da palavra. Né, da palavra, que sempre foi na música, meu primeiro contato com a palavra. O que te ocupou a sua juventude toda, inclusive, né? Meu contato, minha paixão pela palavra veio com a música, muito mais do que com a literatura. E eu, com a publicidade, é um pouco aquilo que você disse. Eu tive acesso, eu larguei a matemática porque eu estava muito distante dessas linguagens artísticas. Quando fui para a publicidade, tive a oportunidade de ter contato com todas essas linguagens, porque o publicitário, ele tem que escrever, ele tem que fazer cinema, ele tem que contar histórias, ele tem que fazer fotografia, ele tem que entender de artes plásticas, ele tem que... são profissionais que de uma virtuose grande, assim, em termos de domínio de linguagem, né? Domínio técnico da linguagem, sabem fazer isso. Só que não é arte. Não tem espaço para subjetividade. E eu fiquei muito tempo na publicidade e fui vendo que eu fui me distanciando da música autoral. Fazia jingle, que era uma beleza, mas a música autoral, eu fui ficando distante. E fui sentindo falta de... Fazendo esse paralelo do tudo é rio, do seco e do molhado, você sente que secou? Você estava secando? É uma dimensão. Sinto que estava uma aridez. Uma aridez. Uma aridez, uma interrupção de fluxo. Sim. De encaminhamento, de rio, né? Sim. Uma coisa ali represando uma necessidade de encaminhar a minha subjetividade. Quando a gente escreve, vai muito de inconsciente para a obra. Eu senti isso quando eu disse que a sua obra me leva para dentro de mim. É quase um processo terapêutico psicanalítico ali, de você vai entrando, você vai se enxergando, você vai se descobrindo, você vai percebendo que coisas que existem dentro de você que você não sabia que existiam, elas eclodem no meio de uma página, você fala assim, uau, peraí, deixa eu respirar um pouco. Né? Imagino que o ato de escrever é exatamente isso também. É por aí, né? também. Tem uma coisa assim, o que me abre para o novo anda comigo há muito tempo. Olha, que linda. Então, assim, é um pouco isso, assim, você vai fazendo um exercício de... Eu não sou uma autora de composição, eu não tenho uma história, uma linha narrativa, assim, decupada, uma decupagem de personagens, ou de região, ou de época onde aquilo acontece. Tem muitos autores incríveis que fazem seus cadernos de composição, e eu nunca funcionei muito neste lugar. Em Tudo é Rio, nada. No Tudo é Rio, nada. Nos outros dois, você fez um pouquinho de composição ou foi no mesmo flow do Tudo é Rio? Não, foi diferente. Nos outros dois foi um pouco diferente, embora eu não possa dizer que também seja composição. Eu sempre parto de uma... eu não tenho uma... não é uma pauta assim, quero falar sobre... violência de gênero, quero falar sobre... Eu não tenho uma pauta social ou um recado que eu queira dar. Aí vira panfleto, né? É sempre uma observação de um acontecimento, e a partir daquele acontecimento, por exemplo, no caso do Tudo é Rio, uma prostituta que não... que deseja uma pessoa, que tem todas as pessoas que ela deseja, mas que tem uma pessoa em particular que se recusa. Que pessoa é essa que se recusa? O que aconteceu na vida dessa pessoa? O que aconteceu na vida dessa mulher que levou ela para esse lugar? E essa obsessão de controlar o desejo do outro. Então eu começo dessa curiosidade com aquela personagem. Sim. Eu não tenho uma preocupação em ser universal ali, eu não tenho uma preocupação. Eu começo a olhar para aquela personagem e tentar fazer uma escuta. E isso significa que você
quando começa a escrever, você não tem começo, meio e fim. Você vai construindo enquanto escreve. Vou construindo enquanto escrevo. A coisa vai surgindo e você vai dando encaminhamento, entrando nessa história. Sim, eu uso uma imagem que outro dia vi até aquela autora espanhola, Rosa Monteiro, falando uma imagem tão parecida que eu falei, poxa, deve ser uma coisa que talvez muitas pessoas que trabalhem com romance talvez tenham um pouco isso. Eu sempre imaginei, é como se fosse uma montanha escura cheia de tochas assim, muito espaçadas. Então eu vejo alguns pontos da minha história lá na frente, mas eu não sei ainda o caminho para chegar neles. E cada vez que você chega numa tocha, você tem uma visão um pouquinho mais adiante. A próxima. E aí vou caminhando e aí vou fazendo o caminho durante a escrita. Tem muita coisa que só aparece na hora que você está mesmo com a mão na massa. Isso é verdade. Né? O segredo de escrever é escrever. É escrever. Exato. E tem coisas que eu, às vezes, antes de ser escritora, eu ouvia falando assim, o personagem que decide, tem coisas que eu já não decido, e eu achava isso uma conversa fiada, sabe? Eu achava isso, será? Poxa, eu que mando. Mas na hora que você começa a escrever, e a ficção não é mentira, fazer ficção não é mentir. Não mesmo. Né? Tem que ter uma verdade ali. Você começa a entender na construção da personagem que se ela faz uma determinada coisa, ela não fará outra. Sim. Então ela vai te dando mesmo limites e possibilidades a partir do acontecimento. Sabe que eu lembrei agora de um filme que eu assisti com a Emma Thompson, eu não me lembro qual é o nome desse filme, mas é justamente, ela é uma escritora e ela decide que vai matar um dos personagens, e o personagem entra na sala dela e fala assim, como assim você vai me matar? Você ficou louca? Você não pode me matar agora. É mais ou menos assim. E você sabe que em Tudo é Rio, eu não sei o quanto eu posso falar por causa de spoiler. Sim. Né? Eu acho que eu não vou dar spoiler, mas assim, eu tive mudanças drásticas, imensas, que me apareceram assim, quase que eu assustei. Eu falei, que era isso? Como que eu não tinha visto isso antes, entende? E acontece com você, de você ter uma empatia maior com uma personagem, ter raiva de um personagem, você consegue essa abstração a ponto de se envolver emocionalmente com as personagens? Ou é inerente eu me envolvo a emocionalmente, mas é interessante porque eu me envolvo de um lugar que eu acho até que é uma característica da minha literatura e talvez até do meu signo, porque eu sou libriana. Eu me envolvo de um lugar muito sem julgamento. Sim, eu já vou chegar aí. Então eu quero ver o avesso desse sujeito, sabe? Assim, ao invés de... Eu vou fundo numa coisa dele que é uma sombra, mas eu também quero achar o ponto de luz desse sujeito, eu quero dar um giro 360 nesse cara, ou nessa pessoa, né, nessa personagem. Então, normalmente, eu vou com ele na emoção dele, mais do que olhar para ele e ficar julgando, sabe? Eu me sinto indo com ele. E o segundo foi A Natureza da Mordida. Você quer falar dele ou do Véspera primeiro? Não, vamos falar da natureza, porque eu saí de Tudo é Rio, foi uma experiência artística, puxa vida, emocionante fazer Tudo é Rio. Porque eu tinha tido a experiência de cantar, de estar em palco, de compor, de fazer show, e é muito bom também, eu adoro. Mas a experiência da literatura foram 8 meses, foi uma coisa assim... Imersa, absorvida, né? Foi uma... Sabe assim, desde que meus meninos são pequenos, eu rezo para eles, a oração que eu mais faço é que eles conheçam a plenitude do envolvimento. Esse envolvimento com o fazer. Sabe, que eles descubram isso, alguma coisa onde eles têm um alinhamento de corpo, alma, mente, que tem aquela presença, eu estou aqui fazendo isso. E a literatura me deu isso assim de um jeito muito, eu diria assim,
Eu fiquei cheia de graça. Sei, foi uma experiência mística, uma experiência epifânica, foi uma experiência de inteireza. De inteireza, de plenitude. Sabe? De plenitude. Muito, muito especial. E quando terminei, falei, nossa, foi lindo, mas vou voltar para a vida real aqui, né? E achei assim, me passou pela cabeça que talvez eu nem escrevesse outra coisa. Eu acho que eu já tinha me entregado tanto. Já dei tudo que eu tinha para dar. Já escrevi tudo que eu tinha para dizer, eu não tenho mais nada a dizer. Tá tudo ali, né? Mas começou a vir uma ideia. E eu anotava alguma coisa, mas assim, não vou entrar em outro livro. E muito, quando fui vendo que estava vindo mesmo, que estava com vontade de fazer de novo, que tinha sido... eu me coloquei a duas questões. Uma, eu não queria repetir tudo é Rio. Eu não queria a mesma linguagem, eu não queria a mesma voz. O que, aliás, assim, foi até assim, uma coisa interessante, porque Tudo é Rio começou a ter a história dele, porque eu levei 3 anos e meio escrevendo A Natureza. E eu fui indo, no meu entendimento, radicalmente para outro lugar. O livro A Natureza não tem um narrador onisciente, tem uma personagem que é uma psicanalista e que conhece muito de psicanálise e literatura, ou seja, tinha uma dicção que não era intuitiva para mim, que eu tinha que me haver mais profundamente com algumas investigações ali da psicanálise e para construir esse tom de voz dela, uma mulher muito mais velha, que eu não preciso a idade, mas que já está num processo de demenciação. Então tinha muitos desafios e eu tinha esse desafio e um desejo comigo mesmo de não repetir a voz, mas repetir ou de estar de novo no lugar da inteireza, de estar de novo tomada. E a experiência da Natureza foi muito bacana, porque enquanto eu estava escrevendo, que foi um livro muito difícil, foi o meu livro mais difícil de escrever, porque ele tinha uma coisa muito... ele tem os capítulos iniciais, eu não quero revelar, eu quero fazer o leitor sentir uma certa insegurança de... Eu senti assim, tipo, vai, e aí? E aí? Onde é que nós estamos indo? Cadê? Isso. Sabe, Senti esse incômodo. Uma certa vivência de uma perda de cognição. Será que eu não estou entendendo direito? Será que é exatamente você ter a emoção e não ter a circunstância? Sim. Incrível, é isso mesmo. Sabe? E aí, isso foi muito difícil a ponto de ter dias que eu falava assim, nossa, eu vou desistir desse livro. Eu passei por aí enquanto lia, viu? Passei por aí enquanto lia desse incômodo. Me fala aí alguma coisa. Tipo isso. Onde que isso vai dar? O que é isso? Né? E eu passei por isso e foi muito incrível, assim, ter saído lá do outro lado, sabe? Ter feito a jornada de ir compreendendo aquela dor e fazendo aquela amizade ali tomar forma e aí começar a trabalhar as escutas e foi muito bom fazer também. O Natureza da Mordida é a conversa de 2 mulheres, a Bia, que é uma psicanalista já mais idosa, e a Olivia, que é uma jornalista. Elas se encontram casualmente e vão juntas revisitando o seu passado, né, e contando a sua história. E acaba acontecendo um processo de análise. Então, eu mudei algumas coisas da primeira edição, que era numa outra editora, a Quixote Do.
depois que eu fui para a Record, quando fui relançar, eu mudei justamente porque no processo de psicanálise, no processo de análise, tem uma questão da transferência, né? De você fazer uma transferência para o analista e sentir ali uma ressonância que movimenta coisas dentro de você, né? E eu sentia que essa transferência no livro ainda não estava do jeito que eu queria. E aí eu fui refazendo, e aí essa edição agora chegou aonde eu queria. Chegou no lugar que você queria. Aí chegamos o adjetivo que eu escolhi para ele foi visceral, no Visceral Véspera. Como é que foi o Véspera? Então, o Véspera, ele tem dois eixos a história, que é o presente, que começa ali com... Na verdade, ele tem 3 eixos. Ele tem o presente, ele tem a véspera, que é, né, o presente é um acontecimento, que eu posso dizer aqui, porque está na primeira página do livro, não é um spoiler, assim, está bem no começo, que é uma mãe exausta que, numa situação de absoluta exaustão emocional, o menino está muito levado, ela está no carro com o filho está muito levado, ela para o carro, faz o menino descer, arranca, 2 minutos depois ela se arrepende, mas é uma avenida de mão única, ela não consegue voltar, dá uma volta no quarteirão, assim, completamente tensa, porque ela está com pressa e vão acontecendo coisas ali naquela volta. Quando ela chega no lugar onde ela deixou seu filho de 5 anos, ele não está lá mais. Esse é o acontecimento. Não, quando eu li isso aí, Carla, vou te falar, viu? Você me desculpa. Eu falei, não, ela não vai fazer isso. Ela não vai se meter nisso, ela não vai me levar para esse lugar. E assim foi incrível essa viagem, do quanto mexeu e quanto mobilizou. Eu acho que me pegou num momento assim também que... Eu tenho uma netinha de 4 anos, eu fiquei imaginando isso. Nossa Senhora. E eu não... Foi difícil. E eu acho que isso é a beleza da literatura, do texto, e em particular do seu texto. Não é entretenimento. Não é distração. Uma vez eu ouvi o Juca Kfouri dizendo que o livro bom é aquele que você não pode fazer outra coisa enquanto está lendo. E os seus textos são assim. Você não pode fazer outra coisa enquanto está lendo. Você pode ficar lendo ali, vendo notícia ou conversando com alguém. Não, você tem que ler. Porque isso permite para você uma viagem. Então eu fiz uma viagem muito... Fiz 3 grandes viagens ou mais lendo as suas obras. E o Véspera começa de um jeito que você gosta também, né? De se meter em confusão. E aí eu tinha esse... Foi interessante isso, assim, porque o processo criativo é muito fragmentado. Eu, às vezes, assim, é tão recente a escrita de Véspera e ainda assim, você fala, como? O que veio primeiro, assim? Você se coloca num lugar ali de estar aberto para a construção de alguma coisa, então isso vem de vários lugares. Eu tinha, ao mesmo tempo, uma questão com a história de Caim e Abel, com esses 2 irmãos... gêmeos, que eu queria que fossem gêmeos, não são gêmeos na história, na Bíblia, não é igual Esaú e Jacó, mas são, no livro, em Véspera, eles são gêmeos, e tinha ali, essas coisas meio que surgiram paralelo, mas eu fiquei muito impressionada quando eu percebi que o mito de Caim e Abel, para mim, diz muito de uma primeira história nossa, pelo menos nessa matriz ocidental, da Bíblia, etc., da história da rejeição. Sim. Dessa primeira rejeição, assim. E na hora que eu percebi isso, eu falei, puxa vida, assim, como que eu vou trabalhar isso? Então, a história de Caim e Abel vem como a véspera desse acontecimento de Vedina. Começa com o capítulo 18 e vai
numa decrescente, voltando até chegar, né, elas naquela se cruzam, calçada ali, naquela avenida. E tem uma terceira camada, que é a camada do narrador. Né? Quem então, é ele? Pois é, tem uma terceira. Quem é o narrador? Tem uma terceira camada ali deste narrador que coloca um pouco desta questão do que é a gente contar a história do outro, né? O que é contar essa história? O quanto é verdade. O quanto é verdade. O quanto é invenção. E o quanto você construiu uma narrativa para justificar o seu próprio ato. Isso. Ao contar a história do outro. Isso, né? Exato. Agora, eu vou entrar nessa questão que você falou do Caim e Abel. Eu tenho um teólogo, pastor, faleceu recentemente, é nosso contemporâneo, Eugene Peterson, e ele disse na sua construção que quem ensinou teologia para ele e pastoralidade para ele foi Dostoiévski, por causa da profundidade, né? E quando eu ouvi isso pela primeira vez, essa nossa mente ocidental, né? Não, quem ensina teologia são os livros de teologia, não é literatura, né? E uma coisa que me impressionou muito lendo a sua obra foi o quanto que ela me interpelou espiritualmente, pastoralmente, teologicamente, e quanto ela despertou em mim alguns sentimentos da minha vivência espiritual e pastoral. Então, por exemplo, o Caim e Abel me suscitou uma percepção do ser humano e da condição humana. Na tradição cristã e na teologia cristã, a narrativa coloca o pecado e a transgressão como causa e o sofrimento como consequência. Por que o ser humano sofre? Porque ele é pecador. Mas a história de Caim, e quando eu li o Caim do Saramago, por exemplo, que também é bem incômodo, né, me fez inverter isso. Na minha pastoral, eu não consigo olhar o ser humano como sendo como o ponto de partida da condição humana sendo o pecado. Eu inverto. O ser humano não sofre porque é pecador, ele peca porque é sofredor. A transgressão humana, o que a gente vai chamar na teologia de pecado, é um grito de socorro, ou é a maneira como o ser humano está tentando dar conta da sua agonia e do seu sofrimento. O Caim, ele diz isso para mim. Porque no mito bíblico que você citou, na narrativa bíblica, ele deu um presente para Deus e Deus não quis e quis o do irmão. E não tem uma explicação ali no texto bíblico de porquê. O cara fica no vazio, o que você falou da rejeição. E eu vi na sua obra isso que você também já disse, que olha para o ser humano sem julgamento. As suas páginas são impregnadas do sofrimento e da agonia humana, né? De onde vem isso aí dentro da Carla? Ou o que você tem a dizer sobre essa relação? Eu acho que, assim, eu tenho eu tenho uma compaixão muito grande com a condição humana. Uhum. Eu acho que, na minha visão, não é o pecado, que é a nossa questão originária, é a consciência da nossa condição. Sim. Eu acho que essa é a grande... A árvore do conhecimento é isso. A maçã, para mim, é isso. É ter essa tomada de consciência da nossa condição humana, que é muito difícil, né? Muito. É muito difícil, porque, assim, a gente tem consciência da finitude, a gente vive com
a deriva, no sentido de que a gente não sabe o que vai acontecer na hora que eu sair daqui. Meus filhos, que eu amo tanto, que estão ali em algum lugar, o que vai acontecer com eles? A gente é capaz de amar muito e a gente não tem controle sobre nada, absolutamente nada. Né? Desde a hora que a gente nasce numa determinada circunstância, num determinado país, numa determinada família, com ou sem oportunidades, né? É meio jogado na contingência. Assim. É meio jogado na contingência. Então, assim, eu tenho muito compaixão com a nossa condição humana. Isso me afeta muito. Então, mesmo diante de situações brutais de violência, eu olho, eu falo muitas vezes assim, eu não gosto quando no começo de véspera tem alguma coisa parecida. Tá vendo aquele homem? Ele não é o diabo. Ele pode ser pior, mas ele não é o diabo. Ele pode ser melhor, mas ele não é o diabo. O homem é o barro do homem. O homem é o barro do homem. Então, assim, é o que abre o texto. Eu não gosto de quando diz assim, aquele cara é um monstro. Não, aquele cara não é um ser monstro. Humano. Ele é um ser humano e o que nós, como sociedade, o que nós, enquanto humanidade, estamos produzindo em termos de mundo que nós queremos, de convivências, de pactos civilizatórios que nós queremos para nós e que mundo que a gente quer viver, nós que estamos decidindo, nós que estamos fazendo. Então eu tenho muita compaixão. E a história de Caim e Abel, eu acho interessante colocar um pouco disso, assim, especialmente para você, pastor, né, pelo seu conhecimento, assim, teológico mesmo, né? É uma daquelas histórias que você ouve que a uma primeira olhar, para mim não faz sentido, né? Deus tem 2 filhos lá, Caim e Abel. Um é pastor, oferece as premissas, o cordeiro lá. O outro é agricultor, oferece a sua colheita. Oferece o que ele tem. Para mim, essa lógica, cada um no mundo oferece o que tem. Exato. Né? E Deus recusa o de um, sem grandes explicações, ele fica muito chateado e mata o irmão. Né? Fui ler muitas coisas sobre isso. Li muito a Bíblia, li várias versões da Bíblia, li alguns romances, A Leste do Éden, o próprio Caim de Saramago. E o Caim de Saramago tinha uma questão que eu tive muita consciência que era o oposto do que eu queria fazer. Porque no Caim de Saramago, Deus é ruim. Deus é péssimo. O Caim se defende dizendo que quem realmente tem sangue nas mãos não é ele, Caim, que matou Abel. É Deus. E aí são várias as chicotadas em Deus. Deus vingativo, Deus alcoviteiro e vai embora, né? E eu queria fazer diferente. Eu queria que Deus tivesse o conceito de Deus, independente de quem acredita ou quem não acredita, o conceito de é justo, é bom, é um amor absoluto. Ou seja, não quer fazer mal para ninguém, não quer produzir mal em nenhum sentido. Bom, mas não querendo fazer mal e sendo bom e sendo justo, como que eu saía dessa história de Caim e Abel? Como que eu buscava um sentido para essa história? E eu achei interessante porque eu encontrei na própria Bíblia uma fala que diz o seguinte: aquele que ferir ou matar sem intenção de ferir e matar, será dado a ele um lugar aonde ir. Cidades de refúgio. Cidades de refúgio. E quando vi isso, falei, gente, a chave está aqui. Porque para Caim foi dado um lugar onde ir. Sim.
E foi dada uma descendência, que é um valor importante, né, ali. Continuidade de existência, Continuidade né? Ele de ele não foi banido da existência. Ele não foi banido, ele não foi eliminado. E a gente sabe que lá no Antigo Testamento, Deus não pisca para poder acabar com uma descendência. Incinerar alguém no altar. Encerrar um povo. Encerrar um povo, entende? Então, assim, para mim, para minha lógica, eu não sou uma teóloga, nem nada. Procurei várias escritas que tivessem usado essa perspectiva. Não encontrei. Difícil. Não encontrei ninguém que tivesse cruzado esta afirmação da própria Bíblia com o mito de Caim e Abel. E com a história de Caim e Abel. Nem sei se posso chamar de mito, né? Pode. E... arquétipo, né? Arquétipo. Melhor arquétipo, né? Porque Caim e Abel somos nós. E aí, entrei nesse território de fazer essa leitura, porque essa leitura me dava a possibilidade de exercer justamente aquilo que Custódio não estava dando conta de deixar acontecer, que é Caim e Abel terem ofertas diferentes. Sim. Sabe? Eu acho que isso foi tão legal perceber isso. Sabe que me impressiona muito como as pessoas conseguem conviver com uma certa passividade ou uma resignação com uma imagem de um Deus cruel. Me incomoda. O Deus da condenação, o Deus do banimento, não o Deus da misericórdia, da compaixão, da oportunidade, o Deus que sustenta a vida, o Deus que redime, o Deus que transforma, o Deus que ajuda a reescrever histórias, o Deus que perdoa. Mas é muito impressionante como as pessoas conseguem conviver com um Deus sanguinário, um Deus... É isso mesmo. Fazer justiça é punir de maneira cruel o malvado. E eu acho que a chave está nessa ideia de que, para muita gente, o marco zero da condição humana é a transgressão e é o pecado. No fundo, merece ser castigado. Mas não tem véspera. Quem olha o ser humano na sua transgressão não se pergunta o que aconteceu antes desse ato transgressivo, desse ato violento. Como que esse homem, como que essa mulher chegou nesse lugar de deixar um filho numa avenida? Né? Como que se chega aí? Porque junto com essa ideia, a filosofia coloca isso de uma maneira muito, muito bonita, que é a disponibilidade para o bem. Né? O original não é o mal. Sim, o Marcos... é a potência para o bem. Então, o Marcos, mesmo na narrativa bíblica, o marco zero para a condição humana é ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Não é comer da árvore do fruto. Né? E muito menos o assassinato de Abel praticado pelo Caim. Então tem uma coisa aí que essa leitura toda trouxe para mim, ao mesmo tempo, entrar nesse sofrimento dessas personagens e nessas crueldades, porque também tem muita crueldade, né, Carla, nesses textos seus aí, tem umas maldades assim que... E entrar nessas maldades todas... O mal não é coisa de distraído. O mal não é coisa de distraído. Entrar nisso tudo e falar assim, eu sei o que é isso aí, eu sinto isso, eu me vejo aí, essa é a condição humana mesmo, mas sem julgar, sem condenar e até ter essa compaixão, né, por exemplo, do Abel na sua narrativa, né, porque você inverte, né? Pois essa é uma boa discussão. Ou não inverte? Não inverte. Não inverte. Fale mais sobre isso. Não inverte. Porque assim, a tendência a achar que inverte é porque eu parto da ideia de que Caim é mau e Abel é bom. Sim. Né? Na narrativa bíblica. Na narrativa bíblica. Sim, eu parto, o Caim é o assassino. O assassino, então ele é o mau. Né? Então assim, eu julguei, já condenei, já coloquei ele nesse lugar. Sim.
Então, nessa perspectiva, sim, porque Caim, mas quem tem um caso muito interessante, só completar a frase, quem morre é Abel. Sim. Continua sendo, em véspera também. Essa morte simbólica. Sim. Né? É quem não teve aderência com a vida, quem não consegue... quem é uma espécie de um ramo seco, né? Que não floresce. Se que o sal não... se tornar insípido, Isso, com que se há de salgar, né? Tá. O Abel é que não... É ele que não tem vitalidade. Mas tem uma história muito interessante que fala do quanto você escrever, você se colocar aberto em processo de escuta. Uma amiga minha, essa que eu estou na casa dela aqui em São Paulo, ela esteve em Belo Horizonte, eu estava terminando véspera e eu ia para uma cidade pertinho de Belo Horizonte, chamada Lapinha da Serra, para fazer as epígrafes, que eu queria decidir quais seriam as epígrafes, e porque eu estava meio com um desafio posto pelo meu editor, Rodrigo Lacerda, de algumas questões que ele tinha pontuado comigo no livro, questões que eu não queria mudar, mas que eu compreendi os motivos pelos quais ele queria que eu mudasse. E eu queria resolver esses motivos. E realmente foi uma intervenção do Rodrigo Lacerda maravilhosa, porque o livro ficou muito melhor a partir desse olhar dele. E eu estava saindo para Lapinha da Serra, e essa minha amiga daqui de São Paulo tinha estado na minha casa um tempo antes, e ela foi lá na minha estante e pegou um livro do Borges. Pegou esse livro e levou para o quarto onde ela fica quando ela vai para minha casa e largou esse livro lá. Então esse livro lá devia estar lá já há um mês e pouco. Eu, antes de sair de viagem, já com o marido no carro esperando, passei nesse quarto e vi o livro. São 3 volumes, vi esse volume solto, fiquei incomodado com esse volume solto. O que é que meu Borges está fazendo aqui, né? Peguei o livro para colocar no lugar e abri. Isso assim, aleatoriamente. E a frase que estava escrita era: houve uma morte, não se sabe se de Caim ou Abel. Uau! Peguei o livro, pus na bolsa, claro. Levei comigo. Fale mais sobre isso, Borges. Boa. E foi muito importante entender isso, porque esse lugar Caim e Abel, o lugar de matar o outro, o lugar de morrer, a gente transita a vida inteira. E acho que a gente morre quando mata. E existem mortes em que a gente continua vivo tendo morrido, né? Isso. Exatamente aí. A narrativa sua traz crueldades e maldades, né? Esse transgressivo que, na minha maneira de me relacionar com o ser humano, eu vejo as maldades e pergunto: que sofrimento tem aí atrás? Você me deu a palavra agora que eu posso usar. Qual é a véspera? Qual é a sua véspera para você chegar aí nesse lugar? Mas eu vejo muita maldade, vejo muitas transgressões, eu vejo muitas coisas ruins. Eu perguntaria para você das violências, das crueldades, especialmente aquelas que você narrou nos 3 textos. Tem alguma que te interpela mais, que é a crueldade, a maldade das maldades, ou a coisa mais cruel que você acha que um ser humano pode fazer? Eu acho que a coisa mais cruel que nós temos nos feito ao longo da história é a gente dizer que o prazer está para o mal, assim como o sofrimento está para o bem. Então, eu acho que a partir do momento que a gente passa, enquanto humanidade, a acreditar que o prazer tem que ser comedido, que o prazer é uma coisa meio do mal e que o sofrimento tem um valor, eu acho que isso provoca não a transgressão, porque eu não vejo na transgressão um mal em si. Porque a transgressão, muitas vezes, é uma força de mudança, mas para perversão. Ok. Então,
ser colocado diante de coisas que a gente não sustenta, que a gente não tem capacidade, ou seja perfeito, não vai rolar. Não vai rolar. Não sinta desejo, não vai rolar. Né? Então, assim, para mim, então, as maldades que estão postas ali, na natureza menos... tem questões da condição humana na natureza, por exemplo, que não há o que perdoar. Ainda assim, você fere o outro profundamente. Uhum. Você não fez de propósito, você não teve intenção, mas ainda assim você mata o outro, você fere o outro. Uhum. Né? No próprio livro faz isso. O mal não é coisa de distraído, mas fazer uma pessoa sofrer a gente faz até dormindo. Uhum. Né? Que é o caso de Theo com seus sonhos. Né? Ali na natureza. Então, assim, eu acho que... E no caso de Tudo é Rio, tem a violência de Venâncio. É uma violência de gênero, porque ela está posta nesse lugar do controle do corpo do outro, sabe? Assim, no sentido de que é isso, assim, Venâncio não tolera que o gozo não seja todo dele, entende? Ele não consegue dividir o gozo com o filho. Sim. Né? E a mesma coisa, a Lucy, por exemplo, a sexualidade dela é extremamente fálica. É uma sexualidade do controle do outro. Né? Assim, então, uma sexualidade para controlar, para subjugar. Né? Então, eu acho que essas violências, essas maldades, né, que vão surgindo, elas vêm muito neste lugar de uma exigência maior do que a gente consegue lidar. Aquele pai de Venâncio com ele e tal. Isso não justifica, né? Não é uma relação de justificativa, mas é uma relação de circunstância para a gente compreender, né? Porque as nossas circunstâncias não nos autorizam a sair fazendo mal. Não são licença para matar, né? Não é licença para matar. Pode até dar horizonte de compreensão do ato, mas não justifica o ato. Não justifica, mas a gente passa a compreender, né? Talvez para cuidar, né? E a compreensão do ato é um dos ingredientes da compaixão e da misericórdia, né? Enxergar essa véspera, ter empatia com essa véspera agônica, sofrida, mas não pode justificar o ato, porque no ato da violência tem uma vítima com quem a gente tem que empatizar também. Tem alguém que foi o objeto da violência, da maldade, que a gente tem que cuidar. E aí a gente chega numa questão que eu queria muito, né, que a gente falasse, que é o perdão, né? Eu já vou chegar lá. Eu tô deixando por último. Então tá bom. Eu queria voltar um pouquinho quando você falou do prazer e do sofrimento, né? O sofrimento está para o bem como o prazer está para o mal. Do meu lugar de observação, isso afeta muito a teologia e a tradição cristã. Especialmente Santo Agostinho fez esse favor para nós de trazer um platonismo e essa distinção da alma pura e o corpo malévolo. O Santo Agostinho, quando sentava para uma refeição, ele dizia: vai comer o animal. Então esse tratamento de que aquilo que é prazer, especialmente do corpo, o prazer tem muito a ver com o corpo, né? Esse prazer é maltratado, e aí eu queria puxar a Lucy para isso. Ela
como você disse, ela é uma mulher fálica, uma mulher que usa a sua sexualidade para controlar a sexualidade como jogo de poder. E eu lembrei do Anticristo, do Lars von Trier, que começa com uma mulher tendo um orgasmo enquanto seu filho cai. E é essa associação de que para a mulher ter prazer, ela tem que, ao mesmo tempo, cometer um ato de maldade inominável. Ela tem que escolher ou ser mãe ou ter prazer. Esse lugar onde a mulher foi colocada, e por isso a sexualidade da Lucia é tão escandalosa ali, e você falou sobre violência de gênero, porque todas as mulheres dos seus textos sofrem violência de gênero, sim, praticamente todas elas. Sim. Será que a gente vive num mundo, e trazendo para os nossos dias, a gente vive num Brasil em que ser mulher é sofrer violência? Então, a mulher, a condição, eu acho que a base, uma base importante dessa violência de gênero está um pouco nisso que a gente está falando. Para o homem o gozo, para a mulher o sacrifício. Uhum. E essa é uma visão que, se você pensar assim, a visão do gozo para o homem, e aí, assim, pense as guerras, né? Vamos lá, a guerra da Ucrânia. Eu quero tal coisa, eu vou lá, invado, eu tomo. Assim, o meu, né, vamos ampliar essa visão de gozo, esse satisfazer uma coisa que eu acho que tem. Eu tenho poder, eu tenho condição, eu vou lá e pego. Eu quero e vou lá e pego. A cultura do estupro, o que é isso? É isso, nós estamos chocados com o que a gente está vendo aí, né, do Robinho. A fala, a maneira de falar, a maneira de, assim, eu quero o meu gozo. Azar, aquela pessoa ali vira um nada. Um objeto. Né? Vira um objeto. Por quê? Porque eu quero meu gozo. Me dá meu gozo, eu tenho pressa. O próprio Abel, o próprio Caim, que é um cara bacana, mas olha como é da cultura, lá quando ele descobre lá de Abel, a violência de Abel com Vedina, e tá tendo um almoço, vai se servir um cacavan lá, para tal. Não podemos, podemos adiar a conversa e saborear a comida, sim, a iguaria que está ali. Quer dizer, o gozo, ele não pode ser adiado nessa perspectiva de gênero, assim, do masculino. O masculino. E o sacrifício da mulher tem pressa. Sabe? O sacrifício a mulher tem pressa. É uma eterna Eva culpada. É agora. A minha satisfação é agora. Quantos? O que nós vamos comer hoje? O que vai ter de janta hoje? Mãe, o que eu vou comer? É a pergunta do homem para a mulher. Para a mulher. O que vai ter de almoço? O que tem de jantar? Então, assim, isso é muito cultural. Né? Muito cultural. Essa dinâmica do prazer para o homem rápido, e rápido, assim, imediato, e o sacrifício para a mulher. Eu estou lembrando do Jorge Amado, notabilizado na voz do José Wilker, ali falando para a esposa dele, para a mulher, né? Vai se arrumar lá que eu vou lhe usar. Hoje eu vou te usar. Hoje eu vou te usar. Eu vou lhe usar. Né? Então, essa condição do feminino, nós estamos com o século XXI ainda discutindo esse lugar da mulher na sociedade, esse papel violento e insensível do masculino, que nem depois de toda a discussão social ao redor, o sujeito que pratica um ato de estupro tem condição de se enxergar e perceber o que fez. Exato. E a reflexão dele é muitas vezes é uma reflexão não do ser humano, mas do sujeito implicado judicialmente. O que eu vou discutir, por isso também nós vamos falar disso. Como é que eu livro a minha barra? Nós vamos discutir isso lá no Perdão, né? Assim, essa camada jurídica
do crime, do erro, essa, eu acho que a lógica dela está dada e é muito clara. É crime, tem punição, ponto, faça a punição acontecer. Agora, essa camada, ela não dá conta de uma camada mais profunda, que é o do humano. E eu que estou nisso? E eu que sou a vítima, ou eu que sou o agressor? Como que essa camada que o jurídico não pega, porque esse crime eu posso puni-lo do ponto de vista do nosso pacto social, das nossas leis, mas não existe pena suficiente para ele. Porque não existe possibilidade de reparação não à existe altura para exato. a pessoa que foi Exato. a vítima da violência. Exato, é a camada onde entra a questão do perdão. Essa que nós estamos chamando de vítima da violência, o caminho para ela é o perdão. Ou é o perdão, ou ela não tem saída desse lugar. Exato. Ela vai ficar presa ao agressor. Né? Porque odiar é reviver a agressão. Né? Eu penso perdão como uma coisa. Hoje eu penso perdão como muitas coisas. Eu tenho mais perguntas do que respostas sobre perdão, porque realmente virou um assunto do meu profundo interesse. Fale sobre isso. Então, vamos ao perdão. Eu tenho tentado aprender, estudar e tenho muito mais perguntas do que certezas em relação a isso. Por exemplo, compartilhe suas perguntas, que eu compartilho as minhas. Bom, de um lado eu tenho essa visão de o perdão como alguma coisa que é um movimento essencial para a vítima, para a pessoa que foi agredida. Conseguir continuar, conseguir refazer a vida, continuar vivendo, né? Refazer, reiniciar, né? Com uma perspectiva de ir adiante. Eu tenho muitas questões sobre perdão, acho que elas não são só minhas, eu estou vendo que elas estão aí nossas. Na teologia, são nossas, estão na filosofia, estão em vários lugares. Você pode separar o ato da pessoa? Essa é uma primeira pergunta, né? Porque Derrida coloca, se você não tem como perdoar a pessoa e separá-la do ato, porque já será uma outra pessoa, assim, necessariamente precisa que seja uma outra pessoa e não aquela do ato, né? Então eu fico... Essa é uma dúvida. O perdão depende do arrependimento. Isso, por exemplo, se o perdão depende do arrependimento, o arrependido não é o que praticou o ato. Por isso você não está perdoando o que praticou o ato, você está perdoando o arrependido. Isso, essa é uma questão. Essa é uma lógica difícil de escapar. Difícil. Por isso que o perdão não pode depender do arrependimento. Não pode depender do arrependimento. O perdão deve prescindir do arrependimento. Que é essa ideia do dom, né? O perdão é um ato discricionário de quem perdoa. Não pode depender do arrependimento. O arrependimento talvez seja a maneira como o agressor se beneficia do perdão, da maneira como a vítima se beneficiou do perdão ao perdoar. Sem arrependimento, ele não desfruta do perdão. Ele continua o malvado que praticou o ato. Ele não está perdoado e continua malvado. Ele não virou outra pessoa. Ai, isso é muito lindo, né, gente? Eu fico... Exato. Ok. É isso. Fantástico. E eu fico pensando nessa história do perdão, assim... Outra questão que eu acho que é importante, assim, é uma diferença entre o perdão que a gente... Eu tenho lido um livro muito bonito, terminei de ler, Murambi. É um livro sobre o genocídio de Ruanda. Uau! A gente entra numa outra perspectiva do perdão, que é esse perdão... da anistia, né? Que na verdade é uma outra relação, porque ele pressupõe um esquecimento.
como se aquilo não tivesse acontecido. Colocar no lugar do não acontecido. Do não acontecido. Porque também tem uma questão aí do perdão, que é... O perdão não é o contrário de punição. Você pode punir e perdoar. É essa outra camada, é nesse outro lugar. Faz sentido? Então, eu ouvi algumas entrevistas suas e essa frase me pegou muito. Eu nunca tinha pensado dessa maneira antes. E o punir me agrediu. Aí eu tentei arrumar isso dentro de mim. Eu posso perdoar sem eximir o perdoado das consequências e implicações de seu ato. Sem eximir. Sem eximir. Ou seja, se o ato... Que aí seria o punir. É o punir. Né? É o punir. Então, um assassino que foi condenado a X tempo de encarceramento, de prisão, ele vai cumprir pena. Mas eu perdoei. Exato. Mas ele vai cumprir pena. É porque a ideia de punição, parece que ela funciona num outro registro, que é o registro do jurídico. Mas nem sempre é no registro do jurídico. Você pode ter uma outra punição. Por exemplo, em Tudo é Rio acontece uma punição. Em Tudo é Rio acontece uma punição. Dalva pune o Venâncio, sim. E eu acho até que 2 vezes, né? Pelo tempo em que ele foi punido e quando ele descobre que foi punido. Né? Ele é punido de novo, eu acho. Ele é punido de novo. Ele toma consciência da punição. Né? Então, assim, porque se você pensar bem, o contrário... Vou arriscar uma coisa aqui, tá? Nós estamos experimentando. Não sei se vou falar. Nem sei se eu mesmo acho isso. Mas o contrário do perdão é a vingança. Não é a punição. Entende? Ok. É quando, para mim, não é suficiente punir, que a lei funcione. Eu quero ir lá e fazer esse sujeito sentir a dor que eu senti. A vingança. Isso é a vingança. Porque punição evoca em mim o castigo. Que foi isso que você acabou de dizer. Eu vou fazer você sofrer do mesmo jeito que você me fez sofrer. Não. Isso é vingança, isso não é punição. Isso não é punição. Né? Por isso, o contrário de perdão não é punição. Punir no sentido de dar consequência. Sim, ok. O contrário do perdão é a vingança. Não é? Faz sentido. É o talião. Sim, olho por olho, dente por dente. Então, assim, não basta se você me feriu o olho por olho. Eu quero te dar a mesma medida de sofrimento que você me deu. Isso é vingança. A véspera tem... A diferença entre justiça e vingança é uma célulazinha no coração. Faz sentido. Faz sentido. É que o conceito de perdão teológico é o rasgar da dívida. E isso faz com que... É como se Deus nos eximisse da consequência. Eu vivi de maneira irresponsável, contraí uma dívida e Deus vai lá e paga a minha dívida. Agora eu não tenho mais dívida. Então eu não tenho consequência da irresponsabilidade com a qual eu vivi. Então existe esse imaginário. E essa é uma das minhas questões com o perdão. Uma das formas de sair desse dilema é a expressão que alguém disse, eu não sei citar, que a vingança de Deus é perdoar. No sentido de que o perdão de Deus é consequente. E ele, ao me perdoar, me transforma para que eu não viva mais irresponsavelmente. Mas eu vou jogar uma lenha nessa fogueira aí. Jogue. Deus vê tudo. Então Deus só perdoa esse sujeito
que só perdoa esse sujeito que se arrepende. Então. Porque Deus tudo vê. Então, mas novamente a gente cai lá atrás, Carla, que o perdão... Eu só posso separar o sujeito do ato, eu não posso separar o sujeito do ato. Então, eu só posso separar se esse sujeito for outro sujeito, o que arrepende. Isso. Certo? Essa é a visão. Né? Se ele não usufruir do perdão, é porque ele é aquele outro sujeito péssimo, né? que fez o ato. Então, o perdão é para esse outro sujeito aqui. Sim. Porque o passado é irreversível. Eu acho que isso faz sentido, para mim, se nós estamos num dilema de cronologia mais psíquico do que teológico. Sim. Então, para teologia é mais ou menos assim, olha, eu te perdoei. Se você vai desfrutar desse perdão, já não é um problema meu. Entendi. Eu te perdoei. Então, se eu digo que o perdão, se Deus só perdoa aquele que ele vê que vai se arrepender, o arrependimento se torna imprescindível para o ato de perdoar. E então, se Deus perdoa? Deus perdoa. Independente do que for, matar. Isso. Deus perdoa José que matou. Independente de José se arrepender ou não. Isso. Se Deus perdoa José que matou, ele separa José do ato. Porque Deus não perdoa matar. Matar é um mandamento, não matarás. Mas ele perdoa José. Ele perdoa José. Isso. Se ele pode perdoar José sem perdoar o matar, é porque ele separa José de matar. Sim. Então, do ponto de vista teológico, é feito uma separação entre ato e sujeito. Sim, porque do ponto de vista teológico, o pecado tem duas dimensões. No singular, o pecado é a condição humana. O matar é plural, pecados. Matei, menti, escondi, peguei o seguro do cara que eu matei, peguei a mulher do cara que eu matei. É o pecado do rei Davi. Matou o marido da mulher, casou com a mulher viúva. Pecados. Deus não perdoa pecados. Ele perdoa o pecado. Porque esses pecados, ele nunca vem sozinho, é isso? É porque ele, na tradição cristã, está para o ser humano como o tossir está para o tuberculoso. A condição humana é de tal ordem que nós cometeremos pecados. Então Deus não perdoa os nossos pecados, Ele nos perdoa da nossa condição humana. E eu acho que isso tem implicações teológicas muito mais profundas, porque seria o Deus se responsabilizando pela sua criação. Porque eu posso dizer assim, você não me fez perfeito. A primeira frase de se nos quisesse perfeito, nos fizesse perfeito. Exato, você não me fez perfeito, você me criou numa condição em que o pecado me era inevitável e agora você me condena por isso? Não, eu não te condeno, eu te perdoo. E os pecados você vai ter que lidar com eles. Você vai sofrer consequências deles. Ao ser perdoado deles, você vai desfrutar do perdão, se você tiver condição ou não. Mas eu te acolho na sua condição de imperfeição. Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Estou pensando alto com você. Que separar a pessoa do ato. Porque esse também é um dos dilemas do perdão que eu tenho. Um dilema do perdão, vejo que você pensa disso, se você já passou por esse lugar e como é que você... eu te perdoo, mas eu não quero continuar sendo seu amigo, não. Porque o que você fez para mim mostrou para mim que você é uma pessoa que eu não quero mais ter amizade. E isso fere o meu conceito de perdão. Porque, para mim, o perdão sempre deveria trazer necessariamente a reconciliação. E o perdão não exige a reconciliação. Então olha só, Dalva pode perdoar Venâncio, não quer dizer que ela precisa continuar casada com ele.
Assim, por que Até eu aí acho... tudo bem. Sabe, por que eu acho que o perdão não significa reconciliar no sentido de voltar ao lugar anterior? Perfeito. Perfeito. Entende? O que eu digo para os casais, por exemplo, em situações de mútua hostilidade ou feridas, é que um ato de agressão, uma violência que eu cometo contra você, nós tínhamos uma relação de intimidade que nós estávamos lá na escada, no degrau 2020, nós caímos para o 312. Quando você me perdoa, nós estamos no degrau 312. Isso. Então, reconciliar no sentido de fazer alguma coisa, não é bem esse o sentido da palavra reconciliar, né? Mas, assim, no que a gente está falando é um pouco isso, assim, eu te perdoo, mas não quero mais manter essa relação com você. Entendeu? Você fez uma coisa e a gente estava lá em cima, caímos aqui para baixo, eu te perdoo, porque tem uma definição de perdão que, para mim, é a melhor, assim, até hoje, porque ela talvez não lide com tanta complexidade, mas eu vi isso, eu fui testemunha disso sendo real, assim, para mim, que é o cessar o ódio. Essa ideia de que perdoar, o André Spoville, naquele pequeno tratado das grandes virtudes, no capítulo de compaixão, que é lindíssimo, ele fala isso, que de uma certa maneira é uma questão, é fácil perdoar um amigo, é fácil perdoar uma bobagem, né, qualquer. Difícil é perdoar um inimigo, perdoar uma pessoa que fez uma coisa imperdoável, e só tem sentido... Uma situação de um genocídio. De um genocídio. E só tem sentido você falar em perdão diante do imperdoável, porque o perdoável depende de tempo, de cordialidade, de uma boa conversa. Amos Oz fala, olha, tem certas questões que não são sensíveis ao diálogo. Não adianta a gente falar, vamos sentar aqui e conversar. Sabe? A questão de Israel e palestinos lá, não adianta, vamos sentar aqui e vamos conversar, não vai acontecer. A história bíblica de José conta isso, que José é vendido pelos seus irmãos como escravo ao Egito, e quando eles se reencontram, e o José sai para chorar no palácio, e todo mundo ouve ele chorando, aí ele volta. E ele se revela, então, aos irmãos, e eles se abraçam e choram. Na nossa cabeça, esse abraço e choro é o fim de uma longa conversa. Então tá, então a gente vai se perdoar depois de discutir tudo. Não, a história bíblica diz que eles se abraçaram e choraram. E talvez nesse abraço e nesse choro já foi dito tudo. Porque é isso que você falou, né? Que não é depois de uma conversa, que não dá para conversar. Tem coisas que não é nesse lugar que você vai... É por isso que a Hannah Arendt, ela coloca uma perspectiva do irreversível e da não previsibilidade. Ou seja, ela vai colocar a questão do perdão e a questão da promessa. Né? Assim... É isso, tem ali... A promessa é o imprevisível. A promessa é o para frente. É uma mulher traída que pergunta para mim, pastor, mas como eu sei que ele não vai fazer de novo? Eu digo, não sabe. Como eu sei que ela não vai fazer de novo? Não sabe. Não tem garantia. É a aposta ali, né? Aposta. É a aposta. Mas agora, eu acho que é até a promessa no sentido de você... Né, especulando aqui, é isso, né? Estamos na ordem do estudar essas coisas, mas é isso, é até uma promessa assim, é irreversível. Eu não posso mudar o que aconteceu no passado, mas eu posso ter uma promessa para frente de que aquilo não se repita. Né? Parece que tem uma equação aí entre memória e esquecimento, sabe? Lembrar para não repetir, está na ordem da promessa, do olhar para frente, esquecer para conseguir seguir em frente. E para cessar o ódio. Para cessar o ódio. Então, qual é esse ponto de equilíbrio que exige uma memória e exige um esquecimento? Eu acho que é o lugar para onde Jesus leva Pedro. Que Pedro nega a Jesus 3 vezes. Eu sei demais. E Jesus, quando ressurreto, encontra-se novamente com Pedro, pergunta 3 vezes, você me ama?
E ele afirma 3 vezes. Né? Então, tem uma promessa aí. E tem uma promessa do Pedro. Ali tem um jogo de palavras muito interessante, porque a língua grega tem o amor ágape, que é o divino, e o amor filéu, que é o humano. E Jesus pergunta, você me ágape? E o Pedro diz, eu te filéu. Você me ágape, eu te filéu. Você me ágape, eu te filéu. E em todas as 3... Eu só posso amar como um homem. E ali o Pedro entende, porque na primeira vez que Jesus disse, você vai me negar, o Pedro diz, não vou negar. Ele está dizendo, eu tenho um ágape por você. E na segunda vez, quando ele afirma, eu te filéu, ele enxerga a dimensão dele. E tem uma promessa de que eu vou continuar te amando, mas com esse amor aqui. E Jesus diz, é suficiente. Pastorei as minhas ovelhas. Então, há uma promessa tanto de Pedro quanto de Jesus dizendo, eu confio nesse amor que você está dando para mim. Então tem esquecimento e promessa. Que bonito isso, hein? Puxa. Olha. Você sabe, eu tenho um carinho com essa passagem. Ela está citada, acho que mais de uma vez, em livros, inclusive, diferentes, eu acho. Porque Biá fala de uma canção que é da missa de A Paixão, segundo São Mateus de Bach. Eu estudava música. E eu ia para a fundação, a gente tinha uma aula de apreciação musical. Eu fazia violão clássico na época. E era uma aula que a gente ouvia coisas. E para pensar a sensibilidade musical ali, que instrumento que usou, mudança de tom, por quê, qual foi a intenção, por que aquele instrumento entrou e tal. E era um sábado de manhã, eu estava muito feliz porque era um momento que eu largava meus filhos, que eu tinha uma folga como mãe, os meninos pequenos, e era um momento meu. Então eu ia para essa aula de música, eu estava muito bem, eu estava muito feliz de estar ali. Era um sábado de manhã, dia céu azul. Cheguei na aula, o professor Moacir Laterza, era um professor, e ele colocou uma música, vocês não vão entender a letra, né? Porque eu acho que é alemão. Vocês não vão entender nada do que está dizendo. Quero que vocês escutem essa música, essa passagem. E depois nós vamos conversar. Aí ele põe essa passagem e eu começo a chorar, outra pessoa começa... Assim, aquela coisa que dói, aquela coisa no coração. E é a passagem da missa em que Pedro nega Cristo e o momento em que ele percebe o que fez, que musicalmente, como isso foi construído. E logo depois entra o coro pedindo a Deus perdão. Gente, mas é uma das coisas mais bonitas. E Biá cita isso na Natureza da Mordida. Ela fala sobre essa passagem e que ela sempre para ouvir o que uma música faz com ela. Porque é isso, não está na ordem de uma compreensão racional. Do racional. Eu não sabia uma palavra que estava ali, mas acessou exatamente esse lugar. Eu adoro essa passagem, assim. Agora, vou confessar um equívoco. Eu ouvi você citar o André Comte Sponville, mas sabe como eu ouvi? Na primeira vez, não agora. Agora eu entendi a citação. Eu ouvi, perdoar é cessar o outro. Quando eu ouvi a primeira vez. Agora você falou, perdoar é cessar o ódio. O ódio. Mas quando eu ouvi cessar o outro, eu lembrei do rabino Harold Kushner, que ele disse que recebeu uma mulher falando do seu ex-marido que a feriu profundamente e fazia já muito tempo, coisa de anos, né? E ele falou para ela, e ele paga aluguel? Ela disse, aluguel para quê? Para morar aí dentro de você. Por que você deixa ele morando aí dentro de você sem pagar nada para você? E eu fiz essa ligação. Cessar o outro. Cessar o outro. Interromper, né, essa presença. Assim. Tirar do outro o poder de continuar fazendo mal a você.
Nossa, mas isso é muito bom também, né? Que Não coisa é? bonita essa perspectiva do perdão, porque ela tem a ver com isso. Cessar o ódio conversa exatamente com esse sentido, né? O que foi minha experiência com isso? Eu fui num presídio. Eu fui em 2 presídios, aliás, fui um de homens e outro de mulheres. No presídio masculino, eles levaram uma roda de literatura com Tudo é Rio. E é um projeto existe, acho, no Brasil inteiro, de remissão de pena. Que bonito. O preso participando da roda de leitura. E fazendo relatórios sobre o livro, ele vai abatendo dias. Bonito. É um projeto super bonito. E eu fui, e no final da escuta com os presos, primeiro que eu estava muito intrigada, poxa, como vão levar um livro como Tudo é Rio, com essa carga erótica tão forte, para dentro de um presídio. Fiquei um pouco na expectativa de como seria essa ressonância. E eu perguntei para os presos, quando estávamos encerrando, eu falei, olha, eu queria entender o que esse livro deu para vocês. Né? Aí um preso começou já falando uma coisa que me emocionou, que ele falou assim, olha, quando eu li o nome desse livro, eu entendi que o que eu estou vivendo vai passar. Eu já achei muito bacana. Mas um outro preso virou e falou assim, depois que eu li esse livro, eu parei de odiar. Uau. A experiência do perdão. E aí tem exatamente essa definição sobre o perdão. Ódio. Cessar o ódio. Ele falou, eu parei de odiar. Então, assim, isso é uma coisa... Que conversa com a sua fala de que o oposto do perdão é a vingança. É a vingança. Né? Eu digo que o maior mal que o malvado faz contra mim é me tornar malvado. E aí me tornar igual a ele. Querer fazer para ele o que ele fez para mim. Aí ele conseguiu tudo, né? Ele conseguiu tudo. E aí, acho que todas essas coisas se encontram aqui. Porque se eu não deixo esse malvado entrar em mim e continuar me ferindo, né, eu cesso o outro e cesso o ódio. Saio da vingança para o lugar do perdão. Né? E também uma coisa que eu acho que talvez seja mais teológico, eu olho para o perdão como o dispositivo que Deus inventou para que 2 pessoas continuem a andar juntas quando uma contraiu para com a outra uma dívida impagável. É impagável. É impagável. Então, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, ele fala que me perdoou, mas quer saber onde eu estava. Porque ele ainda não confia em você, ou porque ela ainda não confia em você. Então não me perdoou. Perdoou sim, porque se não tivesse perdoado, vocês não estavam andando juntos. Então o perdão tem a ver com continuar andando junto quando a dívida é impagável, mas não significa que vai estar no mesmo lugar, né? Mas eu acho que esse é o meu grande dilema do perdão, que eu já falei do púlpito da minha igreja que eu não tenho problema em perdoar ninguém não, porque eu mato logo de uma vez. Eu excluo da minha vida e não existe mais nem para receber o meu perdão. O que é pior, né? O que é muito pior. E o perdoar a si mesmo, Carla, como é que é? Eu acho que essa perspectiva do perdão, ela é tão interessante, né? Porque ela é uma... eu acho que talvez a coisa mais especial da condição humana seja poder ser diferente do que você já foi. Isso é muito importante. Nós também somos Rio, né? Sabe? Nossa, eu era assim, eu olho para trás, eu era assim, eu fiz isso. Que bom, eu não sou mais assim. Eu avancei, eu caminhei, né? Eu fui para frente. Então, essa ideia do perdão, poder perdoar a si mesmo, é interessante porque parece que existe alguma coisa aí que precisa
de ser mais de um, né? O perdão no sentido de tem que ter dois na história para o perdão acontecer, né? Tem o eu que fez o que deve quem ser perdoa, perdoado. Exato, né? E Então o eu tem uma história aí. Mas eu penso muito nessa perspectiva, assim, do quanto a gente pode ser diferente do que a gente foi. Eu acho que essa é a gente não está condenado a ser. A gente não está condenado, né? Porque é isso, assim, como que a gente faz essa equação dessas questões? Eu sou imperfeito, eu erro. Perdão. Impunidade. Que também é uma coisa que a gente não quer. Sim. Né? Como que eu olho para essa camada... Aqui no Brasil, a gente fala de perdão, a confusão que pode gerar, porque a gente já vive num país de altíssima impunidade. E entender o perdão como sinônimo de não punir é muito grave. Sim. Né? Porque não pode ser isso. Porque opera em outra faixa, em outra camada. Né? E fico achando isso, assim, fico pensando. Eu acho total sentido. E se a gente pensar que o perdão é, antes de tudo, uma coisa que a gente faz em benefício próprio, né? Eu te perdoar é cessar o ódio dentro de mim. Sim. Você me perdoar, cessar o ódio Sim. dentro de você. Você é a grande beneficiada do ato do perdão que você concede. Sim. Isso é extraordinário. O Martinho Lutero dizia, né, que ele tem uma expressão muito interessante. Ele diz assim: eu sei que não sou tudo que devo ser, eu sei que não sou tudo que serei, mas pela graça de Deus eu sei que já não sou o que eu era. Nossa, muito bom. Essa ideia de nós seres humanos num constante devir. Num constante devir. Não vir a ser. E eu gostei constante. muito, assim, eu tenho estudado a Carta de São Paulo aos Romanos, tem um livro que eu tenho uma parceira de estudo chamada Vânia Moraes, que a gente tem estudado algumas coisas juntos, e é do Agamben. Sim, sei. O primeiro verso, ele pega palavra por palavra da carta e vai trabalhando. Mas lá me deu uma coisa que eu achei tão bonita. Essa história do tempo, a gente pensa tempo como passado, presente e futuro. E existe uma perspectiva do tempo pensado como o acabado e o inacabado. E o quanto, se existe uma coisa inacabada, é porque aquilo ainda vem, né? Então, assim, a gente é rio mesmo, né? Não tem uma coisa que ficou lá, que acabou. Mesmo que a gente tenha superado, que a gente tenha esgotado, que a gente tenha resolvido, a gente já é para frente, inacabado, alguma coisa que vem de lá, né? Então, assim, eu acho bonito essa perspectiva o Agamben fala... Desse movimento que eu sinto nessa frase aí do Lutero. Do Lutero. E o Agamben, ele fala, ele comenta a expressão que nós devemos viver como se já fôssemos. Isso. Como se fôssemos. Né? Nós ainda não somos, mas é como se fôssemos. Então, e dentro do perdão tem a esperança. Dentro do perdão tem a esperança. E eu queria agora, eu vou fazer uma pergunta. Podemos? Isso não estava combinado, mas tudo bem. Não, eu quero fazer uma pergunta da ordem de, assim, do conhecimento mesmo, assim. Hoje eu sou filha do meu pai religioso, né, e essa coisa que eu contei, mas hoje eu sou uma pessoa que rezo, espiritualizada, acredito, mas não consigo mais ter uma aderência com uma religião. Uma religiosidade institucionalizada. As instituições. Sim. Até pela a crítica histórica que eu faço e por uma série de questões, né, assim. E talvez quando comecei com a literatura, perceber também esse lugar literário da Bíblia. Né, de ser uma somatória de livros, né, de termos os livros mas tem essa perspectiva de que tem uma curadoria, tem coisas que foram escolhidas para estar ali, tem coisas que não foram aceitas.
eu tenho gostado muito de ler a Bíblia do Frederico Lourenço. Você conhece? Não. Então, fica uma Sugestão aceita. Uma sugestão, é da Companhia das Letras. É incrível. Eu tenho essa Bíblia. Sim, eu tenho essa Bíblia. Ok. É uma Bíblia maravilhosa porque ele tem uma visão literária, ele é o tradutor da Odisseia. Sim. Ele tem um conhecimento muito, muito grande e tem notas muito legais. Ele não está ali para julgar teologicamente, não é isso, mas ele faz mais o papel do tradutor mesmo. Do tradutor, o que isso quer dizer? E da perspectiva ali, de contexto e de linguagem. Tá. Porque a língua é viva, o significado dela ali num lugar, depois como é que esse significado foi, como que vem essas noções todas, né, Então, a minha pergunta é como é que você, um homem de leitura, de conhecimento, de tantas... Como é que você tem a humildade da fé? Eu acho que eu vou escolher responder citando Jacques Ellul. É um teólogo francês. E ele tem uma expressão interessante. Ele diz: a minha fé não é aquilo em que acredito. Aquilo em que acredito são as minhas crenças. A minha fé é outra coisa. E eu tenho muitos conflitos, Carla, com as minhas crenças. Olhar a Bíblia como literatura, conhecer a história da composição do texto bíblico, os textos canônicos, as histórias bíblicas. Você, por exemplo, fez uma pergunta para mim no meio da nossa conversa: eu posso chamar a história de Caim e Abel de mito? E eu disse: pode. Os teólogos conservadores já me crucificariam nessa fala, porque para leitura fundamentalista do texto bíblico, o que está no texto bíblico é a palavra de Deus literal, etc. e tal. Então, eu tenho muita dificuldade, eu me debato muito com as minhas crenças, mas essa experiência do divino, e para mim especialmente o divino que Jesus revela, é uma coisa posta. A minha fé está aí nesse lugar. E eu acho que essa experiência de Deus, ela não precisa passar pela mediação da igreja. Acho, inclusive, que o Deus, a experiência com Deus que transcende a mediação da igreja é o ápice da fé. E algumas pessoas chegam nesse ápice da fé sem passar pela igreja, porque encontram-se com Deus numa outra dimensão que prescinde das crenças. E eu acho que a igreja e essa experiência religiosa dogmática, ritualizada, hierarquizada, acaba atrapalhando demais a nossa experiência de fé. Ela é muito cheia de exigências, né? Então, essa experiência de Deus não mediada pela igreja e não mediada pela religião é a maneira como eu enxergo Jesus. Eu acho que a obra de Jesus é também, se não principalmente, nos libertar, ou libertar Deus da gaiola da religião.
né? Jesus, ele manda destruir o templo, entre aspas, ele profana o sábado, ele toca no leproso, conversa com mulher, ele faz tudo que a sua sociedade e a sua tradição religiosa dizem que não se deve fazer, e ele mostra que Deus está justamente no lugar onde a religião e a convenção social não estavam. Então, experimentar Deus transcendendo essa gaiola religiosa, eu acho que é o ápice da fé. Um dia eu conversei com meu filho e eu disse assim: filho, a religião, a experiência religiosa é como a rodinha da bicicleta. Quando você tem um encontro com Deus, você não precisa mais da rodinha. Aí ele me disse: pai, o problema é que você é o presidente de uma fábrica de rodinha. Eu sou pastor evangélico, sou pastor de uma igreja batista. E eu acho que a grande força que me move no meu trabalho pastoral é compartilhar a minha experiência espiritual na minha maior legitimidade, que é transcendendo a própria experiência religiosa. Um dos textos mais bonitos que eu li foi daquela estudiosa bióloga Jane Goodall, que estuda os gorilas, a montanha dos gorilas, aquela obra, né? E ela tem um texto em que ela descreve o assombro dela e o encantamento observando aqueles animais naquela montanha, que ela diz assim: isso aqui é Deus. E não há como dizer que não é. Não há como dizer que não é. Essa experiência de uma percepção de que nós não estamos sozinhos nesse universo e de que existe uma companhia que pode ser percebida ela é... Talvez aqui nos leve para esse lugar aí que você falou, da humildade. O nosso lugar de criatura, de finitude, mas ao mesmo tempo... Tem na Bíblia um texto que eu acho muito bonito, que é Abraão falando para Deus assim: eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar contigo. E eu acho isso de uma beleza que talvez você resumiu como a humildade da fé. Eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar contigo. Eu diria mais: eu que sou pó e cinza, sou grato por ter te percebido. E essa gratidão de ter percebido é que faz com que a gente tenha que ter compaixão de quem ainda não percebeu, porque não está em nós. Não é coisa de ser inteligente, de ser estudado, não é coisa de ter oportunidade ou não ter oportunidade, porque você disse que a sua mãe não tinha o letramento do seu pai, mas era uma mulher extraordinária. Então, eu acho que nós que somos pó e cinzas temos que ter gratidão porque essa presença um dia nos visitou e se mostrou para nós de maneira bela. Eu acho que tem uma segunda gratidão aí, porque eu vejo muita gente que acredita ter sido visitado por essa presença, mas é uma presença feia. E é uma presença não somente que é feia, mas que não embeleza a vida do visitado. Então eu diria isso, que não existe experiência de fé sem humildade. E talvez a experiência da crença seja a da prepotência e da arrogância. A da fé é da humildade. A da crença é sectária, excludente, é julgadora, condenatória. A da fé é reconciliadora, a da crença acolhedora. Parece um viés de controle, né? Eu gosto da... talvez a Aurora seja a personagem que mais me represente no sentido das dúvidas da fé, né? Nesse lugar que você colocou. E ela fala, Deus não é um lugar de certeza, é um pouco de esperança, né? Não é de falar, é de sentir. Sim.
A nossa tradição religiosa ocidental, ela é racional. Ela coloca Deus no lugar da certeza, da definição, da experiência controlada. A tradição do cristianismo ortodoxo, oriental, é da mística. Deus é mais mistério do que certeza. Deus é mais o que a gente experimenta do que o que a gente define e conhece. Deus é uma experiência. Uma vivência. Eu acho que uma coisa que eu tenho pensado muito e ela está muito refletida no final de Véspera, no último texto de Véspera, depois do fim, ali do narrador, sequestrador, né? Que tem sido fonte de extrema violência, a ideia de que nós podemos separar o bem do mal. Porque... Achou a carta? Na medida em que eu me acho bem e acho que você é o mal, eu posso te destruir. Sim. Né? E a gente, na história da humanidade, a gente fez isso. A Inquisição é isso. Eu sou bom, eu represento Deus, falo em nome dele. Você é mal, eu tenho a verdade. Eu te queimo. Né? Então, assim, tem um momento em Véspera, ali no final, que o narrador fala isso. Só a Deus é dado separar a luz de escuridão. Nós, homens, somos misturados. Somos. Né? Porque somos imperfeitos, já está misturado. Né? A potência de bem e mal já está aqui. Né? Por isso é que a definição, ou as duas únicas falas do Novo Testamento para Deus são na boca de Jesus, Deus é Espírito, e na boca de João apóstolo, Deus é amor. Então, ninguém mata em nome de um Deus que é amor. Mata em nome de suas crenças, mas não em nome de Deus. Então, ninguém mata pela fé. Porque a fé é o encontro com o amor. Mas mata em nome da crença, porque a crença é o encontro com a arrogância da razão. Com a arrogância da certeza. Da certeza. Né? Da certeza. Então ela fala: eu que sou mãe fico querendo para você o que faz bem para mim. Crença, né? Crença e lugar de Deus, né? Como se eu soubesse o que... Mas aí ela melhora aqui. Eu sinto Deus todos os dias na minha vida. Preciso dele. As preces correm em meu sangue sem esforço. Tenho alegria de sentir Deus nos outros. Vejo as mãos dele acariciar tantos lugares, desembrutecer tantas coisas. Vejo mesmo. E sei que isso não muda o mar furioso lá fora. É tão difícil existir, sabendo tudo que a gente sabe sobre existir, e ao mesmo tempo sem saber nada sobre o que vamos passar daqui a pouco. Sem poder proteger de verdade quem a gente ama, mais de verdade ainda. Aí ela segue. É invenção nossa pensar que Deus pode tudo. Peça a Deus para voar. Nem Ele pode fazer isso. Ia ter que fazer você ganhar asas, virar passarinho. E aí já não seria mais você. Nem seria Deus. Seria a fada madrinha que faz ratinhos virarem cavalos e abóboras, carruagens. E isso é alterar a natureza das coisas. Fazer outra forma. E sendo Ele Deus, não pode corrigir nada que Ele mesmo fez. É difícil para um homem que manda e desmanda aqui na Terra entender que Deus não existe para fazer nossas vontades, nem para vigiar cada gesto nosso, ficar contando pecados, exigindo coisas que não podemos dar. A contabilidade de Deus é outra. Eu não preocupo com o que Ele quer de mim. Vê se vou preocupar com isso. Quando Ele quer alguma coisa, tem.
sabe se virar como ninguém. Eu gasto mais em pensar o que eu quero de Deus. Pedir a Deus para não sofrer é como pedir para voar. Mas a gente pede a si mesmo e depois fica com raiva, né, do pobre coitado. O sofrimento é certo, como a morte. É tão inegociável quanto. Vem às vezes de um jeito bruto demais. Tem gente que passa por coisas insuportáveis uma atrás da outra. O sofrimento muitas vezes vem injusto, na falta de justiça do homem, na falta das coisas, na falta de entendimento, e vem intolerável na violência de perder um filho. Essa é a pior cara dele, e mesmo te amando muito, não posso saber o tamanho da sua dor, nunca olhei no olho do sofrimento para valer. Morro um pouco com isso de não poder saber de verdade do seu sofrimento. Rezo por você, rezo por mim. O que peço a Deus com fervor é para dar conta. Pede também. Pede para a parte. Pede também. Pede para dar conta. A gente passa a vida pelejando com o dilema de existir ou desistir, com o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado, a morte e a vida. Essas coisas não se separam. O lugar que dói é o mesmo que sente arrepio. É no corpo, no amor e na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro ou despedaçado. Então, pede para a parte boa, dar conta da parte ruim. Eu disse que Deus é de sentir e não paro de falar. Sei que estou inventando um pouco também, tentando adivinhar o que pode trazer alívio para a sua dor. Tentando fazer alguma coisa. Quero lavar seus pés com água morna, oferecer a alegria de uma comida boa, uma cama macia, carinhos até você adormecer. É só isso que uma mãe pode fazer, mesmo com todo o seu amor. Deus é mãe. Sofre também de impotências, mas está sempre lá, pronto para virar as noites acordado e não deixar a gente sozinho. Dalva, minha filha, é difícil imaginar que tudo isso que você está passando seja da vontade de Deus. O problema não é Deus, é o que inventamos dele. As pessoas têm certezas demais sobre as vontades de Deus. Acho até que algumas criaram Deus ao invés de terem sido criadas por ele. Deus não é de pensar, é de sentir. É um colo de braços fortes e delicados, ninando a gente no mar furioso. Esquenta seu coração nesse colo, respira com ele. Deus não é um lugar de certeza, é só um pouco de esperança. Lindo. Esse é um texto profundamente espiritual, teológico. Deus não é Deus é de sentir, não é de falar. Eu acho que a maneira como eu respondi sua pergunta é exatamente isso. A crença é de falar, a fé é de sentir. Eu sei. Você sabe que no perdão tem uma coisa que não sei exatamente quem coloca, a filosofia coloca, mas uma frase que eu acho linda que é assim: há o perdão. Ponto. Há o perdão. Ponto. Perdão é difícil, não é fácil, mas é possível. Há o perdão. E aí me lembra essa sua fala, há a fé. A fé. Né? Graças a Deus pela fé. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão de conversar com você, ter recebido você aqui e ter começado essa conversa, ou continuado, porque eu comecei a conversar com você lendo. E foi um prazer imenso conhecer você pessoalmente, conversar e ter Deus tão presente na nossa conversa. Que Deus te abençoe, te acompanhe, te visite sempre. Obrigado. Eu fiquei muito, muito comovida com a nossa conversa. Mexeu em pontos assim muito sensíveis, muito profundos. Foi uma interlocução maravilhosa. Eu espero que a gente crie um espaço de diálogo entre nós dois. Com certeza. Eu sou Ed Renekiewicz. Hoje tive o prazer imenso de conversar com Carla Madeira. E esse é o nosso podcast.